Todos nós que estamos acompanhando estas pregações praticamente desde o dia 5 de fevereiro, estamos sabendo muito bem que a glória do Senhor deixou o templo. Na semana passada nós chegamos a este ponto em que a glória do Senhor se fora. Na verdade, agora a cidade de Jerusalém estava deserta. O templo vazio. O Espírito de Deus se fora. Será que dá para imaginar o que é a casa de Deus, a habitação do Espírito Santo vazia? O templo não é só uma casa, não é só um prédio, não é uma igreja. Mais do que um prédio, mais do que uma obra de arte, mais do que beleza arquitetônica, mais do que tudo que se possa fazer e imaginar, um templo de verdade é o lugar onde Deus habita. As conceituações modernas têm sim deturpado esse valor e têm tirado o sentido de sacralidade, ou seja, o templo é sagrado. O templo é um lugar onde Deus habita. O templo é um lugar onde o povo que ama e glorifica a Deus se encontra e vem para honrar o seu nome. Mas olha, apesar de tudo isso, com tudo que temos visto, ouvido, sentido, percebido e até sofrido as consequências, eu quero dizer para você que o templo continua sendo a habitação de Deus. Antigamente, quando alguém cometia um crime, ou quando mesmo um soldado que fugisse de uma peleja ou da guerra, ele corria para o templo e se escondia. E ali ele dizia apenas uma frase que era vida para ele: templário, templário, templário. Aqui eu me escondo, é a mesma coisa. Aqui eu me escondo, aqui eu me guardo. E ali ele não podia ser preso, ele não podia ser apanhado, ninguém podia tocá-lo, porque ele estava dentro de um templo. Parece que em grande parte hoje se perdeu essa conceituação e esse entendimento do que seja um templo. E é por isso mesmo que vendo e estudando durante essas últimas semanas esses textos do livro de Ezequiel, nós estamos chegando à conclusão de que também ali naquele templo, visto em visão pelo profeta, toda aquela glória, todo o peso da glória, toda a manifestação de poder, a presença daquelas rodas de fogo, aquelas dezenas de olhos, centenas de olhos, todos aqueles olhos de visão, tudo aquilo trazia uma perspectiva muito nova diante da presença daqueles serafins que com as suas asas se moviam de um lado para o outro, enquanto aquelas rodas também se moviam, o vento soprava, a nuvem acima, a glória de Deus, o trono e a carruagem de Deus ali presente. Deus estava no templo.
Você pode dizer, isso é muito místico, isso é quase uma pintura surrealista, isso foge da nossa visão, da nossa realidade. Pois é, mas foge da nossa realidade mesmo, porque essa realidade é uma realidade sobrenatural. Essa é uma linguagem que a inteligência comum não compreende, a razão não entende, que nenhum dos nossos aparelhos ultracapacitados hoje, que nem os nossos tablets, nem os grandes computadores, nem aqueles que fazem os cálculos das grandes viagens interplanetárias hoje, nem eles serão capazes de absorver esse entendimento, porque esse entendimento acontece mediante a revelação de Deus. Amém? A Bíblia nos conta que Deus tomou aquele profeta pelos cabelos, Deus o levantou, e Deus o levou até para dentro daquele templo, e dentro daquele templo de Jerusalém, ele mostrou tudo que não estava bem ali dentro, ele mostrou as incorreções, ele mostrou os erros, ele mostrou o pecado do povo, o pecado dos sacerdotes, o que se cometia lá dentro, aquilo que estava escondido, aquilo que estava debaixo das mais escuras nuvens lá dentro. Deus estava mostrando, e o Espírito Santo foi revelando, porque o Espírito Santo é o Espírito da revelação de Deus. Amém? Olha, se o Espírito Santo não estiver presente, a igreja fica vazia. Se o Espírito Santo não estiver presente, o Espírito não está ali, a glória de Deus não repousa, a bênção de Deus não está. E nós vemos aqui, você pode dar uma olhada aí na primeira página do seu boletim. Você tem alguma coisa aqui, eu quero ler para não gastar muito tempo. Então veja bem a partir do segundo parágrafo. Agora a cidade estava aberta, o templo vazio, o Espírito de Deus se fora. Pregarei a tua língua ao teu paladar, ao teu palato, e não poderás servir-los de repreensão, pois são casa rebelde. Ezequiel 3:26. A força do impacto. Naquele momento, será que você pode fechar e imaginar e ver? Você pode? Pode, não pode? Você pode, não pode? Eu posso também. E eu acho que todo mundo pode. De repente, todo aquele poder de Deus, tudo aquilo que permeava aquele templo, a glória de Deus, aquele ambiente solene e glorioso, de repente, o Espírito Santo começa a retirar-se. E a descrição que nós temos no livro é que ele foi se movendo vagarosamente. Interessante é que o Espírito Santo ia saindo, a glória de Deus ia saindo, e foi até o portal, parou ali. E é como se Deus estivesse olhando mais uma vez. Eu vou deixar aqui agora o meu templo. Não tem mais condições de eu continuar habitando nesse ambiente. Eu preciso sair daqui, porque a Bíblia diz que Ele é um Deus santo. E Deus não está no meio da iniquidade. Deus não está no meio onde Ele não seja Senhor, onde Ele é posto de lado e posto em segundo plano. Ele começou a retirar-se. E diz a Bíblia que chegando mais adiante, ainda parou toda aquela carruagem. Era uma carruagem, era um todo, era um contexto. E ali pararam. E mais uma vez, como que Deus estava olhando aquele templo. Deus já havia falado contra tudo. Você pode continuar a abrir a sua Bíblia, e se você for virando as páginas, você vai descobrir aí que Deus está falando contra o povo, apontando os pecados do povo e dizendo ao povo o que é que ele queria e o que é que ele esperava deles. Tudo aquilo que ali estava não era só uma ornamentação, era mais do que isto. Não era uma obra de arte, não foi um projeto de um grande arquiteto. Ao contrário, foi um projeto que nascera na mente e no coração de Deus. Deus tinha um plano.
Esse plano se alongava. Ele vencia os tempos, as épocas, ia lá para diante. E você vê aí no nosso texto, em certo momento Deus fala contra os seus profetas, que falsearam sua palavra. Deus fala contra os pregadores, que não pregaram a verdade. Deus fala contra aqueles que distorceram a verdade, que interpretaram a verdade de Deus segundo as filosofias do seu tempo e da sua época. Deus fala contra os pastores, contra mim, contra nós que estamos aqui. E ele diz ali, ó, ai de vós pastores, que explorais as ovelhas, que roubais a lã, e vos alimentais do que não é vosso. Mas já faz tanto tempo. Mas será que isso acabou? Deus está falando a cada um de nós hoje. Deus está falando a cada membro da sua igreja. Deus está falando a todos, porque Deus tem um projeto. E esse projeto de Deus começa lá no Antigo Testamento, Gênesis capítulo 3, versículo 15. E se a gente quiser, pode chegar um pouquinho mais atrás, até Gênesis 1:1. E daí pode vir para cá e vem caminhando, você vem caminhando, aqui não dá para fazer, tem que fazer um curso de teologia aqui de 4 anos, ou no mínimo. Pois bem, então você vai caminhando, e as verdades de Deus vão aparecendo. E nós vamos começando a entender a revelação de Deus. Depois que Deus tira aquele povo do Egito, o que ele fez? Veja então aí no capítulo 34, capítulo 35 do livro de Êxodo, o que a respeito do que é que ele estava planejando. Veja aí, capítulo 34, versos 1 e 2. Mais adiante, eu já falei sobre isso. Capítulo 25, verso 8 e o verso 40, por favor. 25 de Êxodo, 8 e 40. Todos acharam? Podemos ler? 1, 2 e... Quem é que disse que fareis um santuário? Yahvé. Eu já disse que a palavra original lá, a tradução aí não chega a ser bem aquela tradução que às vezes vem de Adonai Elohim, passando de Deus, né? Deus Pai. Ela vai direto, ela deixa o Senhor e vem, bate em cima. Diz Yahvé. Quem é Yahvé? Deus na sua glória, Deus na sua plenitude, Deus no seu poder. E Deus está falando: Moisés, vai e você vai fazer um templo como eu estou mandando. O nome desse templo será tabernáculo, tabernáculo de Deus, porque eu habitarei no meio dessa casa. E é por isso que quando você entrou aqui hoje de manhã, no tabernáculo original da Bíblia, lá em primeiro lugar está aqui a bacia de água. E o que significa? Eu já disse isso aqui na semana passada, para vocês também. Bom, então na semana passada, o que dizia, o que significa? Olha, sacerdote,
Povo de Deus, quando vocês foram entrar no Santo dos Santos, quando foram entrar no tabernáculo, o tabernáculo tinha pelo menos 3 grandes divisões. Primeiro, a porta grande lá na frente. Segundo, havia o lugar santo, o átrio. Depois do átrio, que era todo aquele pátio, vinha o lugar santo. Depois do lugar santo, o lugar santíssimo. E para que se chegasse lá, havia de se lavar, que o sacerdote, repito, tomasse um banho ritual, lavasse o seu corpo do alto da cabeça à planta dos pés, que rapasse todos os pelos do seu corpo, que vestisse uma roupa que seria a primeira vez e única vez a ser usada. Porque depois de utilizar aquela roupa, ela era jogada fora. Porque era toda de linho e de linho branco, sem uma mancha sequer. Por causa da santidade e da glória de Deus. E ai do sacerdote, se assim não agisse, e se entrasse em pecado, e tentasse adentrar no tabernáculo, ele morreria. Alguém me perguntou, depois da pregação domingo passado, mas pastor, não tem muita gente, como é que a gente não vê tanta gente morrer hoje? Olha, enxerga. Há mortos espirituais, há mortos morais, e também há mortos físicos. Deus, de acordo com a sua sabedoria e na sua soberania, Ele age. E em muitos lugares nós encontramos esse tipo de sacerdote morto, moralmente morto, fisicamente morto, espiritualmente morto. E alguns, Deus retira. Eu não sei o que é pior. Mas Deus mandou que assim fizesse, porque aquele lugar seria um lugar santo. A bacia precedia a entrada no altar do holocausto que está lá na porta. Não foi posto aqui porque não tem espaço. Mas por que o altar do holocausto? Porque o altar do holocausto, ou altar do sacrifício, é aquele altar em que se trazia o cordeiro. Ele era apresentado ao sacerdote. O sacerdote punha a mão sobre a cabeça daquele animalzinho. Ele era imolado. E o sangue daquele animalzinho era posto sobre a cabeça do pecador. Ele era ungido com aquele sangue. Em determinadas situações, esse momento, ele muda em função de cada condição. Por exemplo, na condição do leproso que chegava pela primeira vez, a unção era primeiro aqui na orelha, depois no dedo, como é o nome? Polegar, depois no dedão do pé, depois ele ungia também a cabeça, outra vez, e depois também não só o sangue, mas mais tarde nós vamos ver que para a unção do leproso, para que ele fosse completamente curado e ele fosse cheio do Espírito Santo, ele ungia da mesma maneira todas as partes do seu corpo, agora com aquele sangue e óleo misturados, para que ele fosse purificado e fosse colocado nas mãos de Deus. Mas vem cá, como é que pode um leproso ser curado apenas assim? Bem, eu não sei como é que era, mas eu sei que acontecia. Todos os pecadores que ali iam ter, saíam curados e purificados, pelo poder de Deus.
Mais do que qualquer outra coisa que nós pensamos, era a revelação de Deus. E aquela mensagem continuava durante todo esse capítulo 25, capítulo 26 de outros capítulos. Você pode depois voltar para Levíticos, pode voltar para o Êxodo também, e você vai ter tudo isso lá. E ele está dizendo, olha, esse lugar será santo. Eu habito na minha casa. Por isso que o sacerdote tem toda essa responsabilidade. Depois tem que ir até o altar do sacrifício. E ali, mediante o sangue derramado, para que seja completamente purificado. Dá para abrir um pouquinho? Eu estou achando meio abafado esse som. Amém? Ah, melhorou, ótimo, obrigado. Então, aquele sacerdote, ele passava nesses estágios da presença e da glória de Deus, e ele ia caminhando como se fosse uma verdadeira trilha do Espírito Santo. Primeiro aqui, depois o altar do sacrifício, só depois então de lavado, purificado pelo sangue, agora poderia ele caminhar um pouco mais e entrar, sair do pátio e entrar dentro do lugar santo. E o que havia dentro do lugar santo? Dentro do lugar santo havia algumas coisas. Por exemplo, ali estava a mesa de pães, ali estava o altar do incenso. Mais do que esse altar do incenso, pode acender para mim, mais do que o altar do incenso, também estava o candelabro. Mas o que isso significa, pastor Reuel? Qual o sentido disso tudo? Olha, a Bíblia nos conta que é a revelação de Deus, Deus mostrando ao seu povo o que é que ele queria. Amém, vamos lá. O fogo está demorando, vamos lá, fogo, rápido. Então, a bênção de Deus estava ali, todo aquele contexto, toda aquela estrutura da revelação de Deus, trazida para o homem, cheia de símbolos, cheia de verdades. Mais do que símbolos, eram verdades que vinham para dentro do coração daquelas pessoas. Porque tudo isso funcionava como glória de Deus e funcionava como revelação que iria tomando forma ao longo da história do povo de Israel até chegar na pessoa de Jesus. Amém? Pois bem, depois daquilo, você tinha a mesa de pães. Mas tinha uma coisa mais interessante ainda do que a mesa de pães. Ela praticamente já era uma consequência. Antes dela, havia o candelabro. Na verdade, o nosso candelabro, ele deveria estar aqui. Foi eu que mandei colocar assim, eu sou o responsável por ter colocado ali. Pois bem, o lugar dele seria aqui. E esse altar do incenso, o lugar dele seria aqui. A mesa de pães, onde ela está, é verdade. Mas sabe por que eu pedi para colocar aqui? Porque hoje a igreja precisa da luz de Deus. Sabe, dentro do tabernáculo não havia uma janela sequer. Não havia nenhuma espécie de ventilação. O tabernáculo era todo fechado, só havia entrada lá na porta. E não tinha luz. Mas você vai dizer então, estava às escuras? Jamais, 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 jamais. Sabe por quê? Dentro do tabernáculo, dentro do lugar santo, ou melhor, do lugar santo mesmo, estava isto aqui. Também chamado menorá. E o que é que significa? Ele simboliza a pessoa de Jesus, a luz do mundo, vida.
os 7 braços. O original nos conta que o principal aqui era Jesus. E aqui havia como que uma bolsa onde estava cheio de óleo, o óleo santíssimo, o óleo da unção. O mesmo santíssimo óleo da unção que vinha dali do altar do incenso. E esse óleo da unção vinha para cá. E daqui esse óleo alimentava cada um desses braços. Alimentava essa figura perfeita, que é a figura de Jesus, com 7 ângulos, 7 pontas e luzes. É por isso que não havia necessidade de luz lá dentro. Jesus é a luz da igreja. Jesus ilumina a igreja. A igreja não precisa de luminárias. A igreja não precisa nem de cores. A igreja não precisa de nada, na verdade. Na verdade, Jesus Cristo ilumina a sua igreja. A igreja moderna optou por ficar sem Jesus. Nós temos dezenas, quase centenas de igrejas aqui na cidade hoje que não tem essa luz. Onde é que está? Ah, pastor, mas é simbólico. Mas o que não é simbólico? O que não é simbólico? Na fé tudo é simbólico. O sangue de Jesus é simbólico, sim. O óleo é simbólico. Eu posso colocá-lo na minha cabeça, mas é sangue. O óleo é simbólico? Também. Posso colocá-lo sobre a minha testa? Também é. A minha fé é simbólica? Eu não seguro a minha fé na mão. Eu não toco com a ponta dos meus dedos. A minha fé não é digital. A minha fé, de maneira nenhuma, ela transcende o limite de mim mesmo. A minha fé transcende a mim mesmo, no sentido em que o Espírito Santo está presente na minha vida. E ele então inunda toda esta realidade e ele ilumina a sua igreja. Amém? É por isso que o tabernáculo nos fala desse lugar especial, desse instrumento extraordinário que se chama, na verdade, menorá, ou, como é? Candelabro. Para que serve isso aqui? Mas eu vou dizer para você primeiro antes. A luz que aqui está, com essa mesa de pães em frente, o texto original nos diz lá que esta era a mesa dos pães. Pães cuja figuração deveria existir e permanecer eternamente, iluminada pela luz que é Cristo Jesus, que é o pão da vida, que é a força da vida, que é o que é alimento para a vida, que sustenta a nossa alma. Ah, mas pão sustenta a alma de alguém? Pode não sustentar a alma, mas sustenta, porque o Espírito Santo habita nessa carne, ainda que, como eu disse agora mesmo, tudo é simbólico, mas não é não, tudo é simbólico, mas não é simbólico, é simbólico enquanto eu estou aqui, e eu sou de carne e ossos, mas o Espírito Santo habita nesse templo que está aqui, de carne e ossos. O Espírito Santo está aqui nos meus olhos, o Espírito Santo está aqui no meu rosto, o Espírito Santo está aqui nos meus cabelos, o Espírito Santo está na ponta dos meus dedos, o Espírito Santo está nos meus pés, o Espírito Santo sou eu. Na medida
Lembra que eu falei de um quadro lá em Nova York, do MoMA? Vocês dois aí vão lá no MoMA, vão lá ver esse quadro. Um jogador de futebol. E lá está aquele camarada, aquele jovem jogador. E ele todo, a carne, os pés, as mãos, os olhos, a inteligência, os cabelos, tudo nele está centrado em que ele é um jogador, que ele está ali para ganhar uma peleja, que ele está ali batalhando alguma coisa, que ele não vai perder aquela guerra, ele vai chegar até o fim, ele é um vencedor, porque o Espírito Santo se imiscui, se entrelaça, faz parte do seu todo. Por isso que eu disse que é simbólico e não é. O que é, mas não é. Mas quando é que vai deixar de ser? A Bíblia diz sim, que naquele dia, quando o Senhor vier, essa matéria aqui, ela vai desaparecer? Não, desapareceu lá. Mas a Bíblia diz que aquilo que é corruptível se tornará incorruptível. Então o que é simbólico agora deixará de ser simbólico amanhã, porque ele não será mais isso que é agora e passará a ser aquilo que Deus fez na sua mente e no seu coração. É isso que você é isso que nós somos, é isso que tudo isso aqui representa. Isso aqui simboliza a arca, né? Mas o que era a arca? A arca ficava lá do outro lado. Havia uma cortina muito grande no templo. A arca ficava sozinha do outro lado. Engraçado, como é que a arca do outro lado da cortina e essa menorá, mas ela iluminava do outro lado. Da mesma maneira que o altar do incenso ficava do lado de cá. Mas então, e aquele cheiro, né, aquele perfume que inundava o santo dos santos? Como que é isso? Olha, o cheiro ultrapassava a cortina, passava para o lado de lá, e do lado de lá manifestava a glória de Deus. Sabe por quê? Aqui dentro estavam as leis de Moisés, as 2 tábuas, estava aquela vara que Moisés havia usado também, aquela vara que Arão havia usado, e ela, um pedaço de pau qualquer aí, floresceu, recebeu vida, e cada membro das tribos de Israel, quando olhava para este lugar, ele tinha consciência de que Deus estava ali. E o próprio Deus diz a Moisés assim: olha, eu estarei ali, ali tu te encontrarás comigo, tu estarás diante de mim, face a face comigo. João 1:1. O que diz? Como é? No princípio. E o verbo estava onde? Onde que o verbo estava? Onde que o verbo estava? Face a face. O verbo estava face a face com Deus. O verbo estava cara a cara com Deus. O grego lá, os especialistas aí, lá ele diz proston theon, diante dele, face a face, diante dele, um olhando no olho do outro. Mas pode o homem olhar nos olhos de Deus? Não, mas pode. Sabe por que pode? Por causa do Espírito Santo, por causa da unção de Deus e da glória de Deus, e é por isso que ele exige tanto, e ele diz aqui: chegue-se diante de mim, ali, enquanto na força daqueles 2 olhares, sabia?
não era bem ali, mas é assim também, porque na força daqueles olhares que se interpenetravam, naquela chegada de Deus, na chegada do Jesus Cristo, na manifestação daquele que era a revelação do Logos, a palavra de Deus, com a revelação que era Deus, e ali, naquele encontro, o Espírito de Deus se manifestava na sua plenitude e na sua glória. Era o Espírito dos Santos, a arca de Deus. Olha, você vai dizer, pastor, isso era antigamente, não é, Agnes? E hoje? É válido? É válido? Estou perdido. O que eu fiz aqui 45 anos? Eu vou entregar esse pastorado, vou embora, vocês se virem. Que não entenderam nada? Oh, respondam, vocês sabem. É válido ou não é válido? É válido ou não é válido? É vivo? É atual? Sim. É para agora? É para mim? É para você? É para você? É para você? É para hoje ou é para ontem? Olha, mas não venha me dizer que aqui, pastor, esse negócio de símbolo tudo já... Cadê o seu telefone celular? Pega o seu telefone celular aí, por favor. Mostra aqui. O que tem aí, Gabriel? O que tem aí? Aperta qualquer coisa. Como é que fala? Quem disse? Quem criou? Que número é esse? Que símbolos são esses? Que dígitos são esses? Que aplicativos são esses? O que eles dizem? Eles têm nome específico? Eles são uma pessoa? Eles têm alma? Eles têm espírito? Então o que eles são? O que eles são? O que eles são? Fala alto, você falou certo. Símbolos. Símbolos. Puro símbolo. Vamos voltar para Deus, sabia? Nós precisamos de voltar para Deus e largar tanta carroça velha nessa modernidade que nós apregoamos por aí. Igreja moderna, igreja do novo tempo, ou igreja, como é que é? Contemporânea. Pois eu vejo uma carroça velha, como lá no interior de Minas Gerais, andando naquelas estradas esburacadas, puxada por um burro qualquer lá, e lá vai, blim, 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 aquele monte de tranheira velha, usada, passada, que não dão vida e não servem para mais nada, a não ser para ser queimada. Mas eu creio no poder. E naquele dia em que Israel estava numa grande batalha contra os filisteus, e nós vivíamos em contínua batalha contra os filisteus. A batalha da igreja é contra o mundo, que o mundo quer entrar na igreja de qualquer jeito, ele quer acabar com tudo isso, ele quer dizer, rapaz, isso aí já era, a Bíblia já acabou, o que é válido é muito pouca coisa hoje. Pode jogar tudo fora. Para, meu Deus do céu, lá no Apocalipse, quando João fala assim, eu vi a glória de Deus, e no meio da glória de Deus, eu vi o tabernáculo que descia do céu com toda a sua glória, e certamente vinha dentro dele tudo aquilo que havia sido dito, profetizado, anunciado e concretizado. Aquela batalha que aconteceu. Os filhos de Israel foram derrotados. E naquele dia,
aquela derrota. O jovem guerreiro conseguiu fugir. Capítulo 4 de 1 Samuel. Ele não precisa abrir, não. Escuta melhor. Então, ele fugiu. E foi correndo. E no seu desespero, no sinal de profunda dor, ele trazia terra sobre a sua cabeça e as roupas todas rasgadas. Desespero. Parece hoje, né? A gente anda na rua rasgadas. Pois bem, precisava de roupa rasgada. Roupa rasgada era para quem estava na pior, no desespero, na desesperança, já não sabia o que fazer. E veio aquele soldado correndo, e chegou na para Eli, veja o que aconteceu. E o velho Eli, o sacerdote, 98 anos de idade, tremeu na sua cadeira. E a cadeira caiu para trás. Ele morreu. Como sacerdote. E naquele dia, notícia desastrosa, mais do que tudo, era, primeiro, o seu filho Ofni morreu. Segundo, seu filho Finéias também morreu. Terceiro e pior, a arca do Senhor, os filhos, ou seja, Deus fora levado. Da concepção judaica, da concepção, porque a arca fora levada. Aproveitou. Queimados a fogo, os muros destruídos, o templo acabou, tudo destruído. E agora, o que podemos nós esperar? É o mesmo Ezequiel que faz a si mesmo essa pergunta: como viver aqui? Como ser feliz aqui? E o antigo dizia também: se tudo se pode perder, eu não quero parar. Vocês já viram? Tem desculpas para tudo. Não tem nada a ver, para qualquer coisa. É válido. É um escape. Vamos. Agora aquela jovem senhora, filho, foi a dor de ter perdido a arca de Deus. E quando aquele menino nasceu, as outras vieram para confortar e dizer para ela: não, acalma-te, acalma-te. Acabou de nascer-te um filho varão, é uma bênção para a sua vida. Mas ela ignorou a tudo. Que a arca de Deus
pronunciou seu nome será Icabod. Sabe o que significa Icabod? Foi-se a glória de Israel. Olha, nós poderíamos ter tempo de Peniel, pessoas muito ricas que foram embora daqui, porque o nível da igreja é muito baixo. Mas eu quero dizer para você, rapaz, o nível de igreja se mede pelo tamanho, pela grossura dos tapetes. Certo? O que transformou a sua vida? O poder do Espírito Santo. Tem certeza de que foi o Espírito Santo? Foi o sangue de Jesus? Foi a luz de Deus? Foi a graça que flui através da arca do Senhor, dos pães, do incenso, da unção? Jesus Cristo. O que é mais importante? O que é que vale para mim e para você? Qual o sentido que tem tudo isso? Para que esse vazio? É por isso que eu disse domingo passado e repito hoje, olha, as igrejas estão se derretendo aí como chocolate tem uma companhia aí que vende chocolate lá na Savassi, e lá está o chocolate derretendo, caindo. Cacau, eu não sei qual é Cacau Brasil, um negócio assim. Olha, o cacau está indo embora. E a bênção de Deus, onde? Muito bem, vamos terminar essa pregação. Mas há esperança para a igreja? Há esperança para Israel? Havia esperança para aquele povo? Vem cá, o Espírito Santo não foi embora. Deus, o Espírito da glória de Deus não foi saindo devagarzinho. Eu acho que ele foi olhando como quem está com saudade. Que olha assim, como dói da gente ter que ir embora. Contra a vontade. O Espírito Santo se foi contra a sua própria vontade. O Senhor saiu do templo. Os querubins levantaram as suas asas. Eram-se na terra. Saíram acompanhados aquele contexto da glória de Deus. O Espírito Santo, com toda a sua glória, foi se movendo. E foi se movendo. E o texto, chegando lá adiante, parou. Um dia Jesus chegou diante e aqueles que te são enviados. Mas tu não quisestes.
pregar. Porque a mensagem já tinha sido dada. Ninguém quis ouvir. Então o que fez o Senhor? Vou calar-te. Sabe por que, Ezequiel? Porque a tua voz para eles é como se você fosse pura diversão. Você canta bonito, o povo bate palmas, os shows estão lotados, as casas estão nos estádios também. Mas olha, eu preciso de profetas. Vou calar-te. Só agora, depois de ser uma igreja de palavra. Você foi chamada para ser uma igreja de poder do Espírito Santo e de profecia. Você foi chamada para repetir aquilo que eu faço, para dizer aquilo que eu digo, para ser apenas um instrumento e mais nada do que um instrumento. Só isso. E o teu compromisso é comigo. Amém? Mas e os outros? Um dia perguntaram isso a Jesus, né? Que alguém veio e disse, mas e Senhor, o que será dos outros? Não te interessa a ti, os outros. Eu falo contigo. Amém? Quem é o seu Espírito Santo, entre aspas? Quanta coisa você tem ouvido, quanto veneno destruindo a sua fé. Quanto lixo na sua alma. Ouvidores de falsos profetas é o que mais existe hoje. Comece a ouvir a voz do Espírito Santo e segui-lo, e segui-lo, e segui-lo. Como é que diz o texto aqui eu quero o texto para ler, o 35 de Ezequiel, minha Bíblia ficou lá em cima. Por favor, até chegar lá demora. Quem tem aí, rapidinho. Está aqui escrito, hein? Verso 25. Capítulo 36, versículo 25. Vamos ler? Olha a promessa de Deus, amém? Olha a promessa de Deus, olha lá, verso 25. Então, mas não é assim que se lê. Vocês vão me ouvir, por favor. Eu vou sentar aqui porque estou cansado. Veja bem. Então derramarei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Verso 26. E vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei
um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observareis, e habitareis na terra que eu vos dei, e que eu dei aos vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todos os vossos pecados, chamarei o trigo e o multiplicarei. Isso é a verdadeira prosperidade, que tudo foi envolvido, mentido e enganado. As pessoas estão correndo atrás de uma prosperidade que não existe, porque a prosperidade que existe é a prosperidade do Espírito Santo de Deus. Ela vem depois de tudo isso, e ela vem como dom de Deus, e você não tem que pagar nada por isso. Diz mais o verso: eu até perdi. Vamos lá, 36, 28. 27. Porei dentro de vós o meu espírito, farei que andeis os meus estatutos. Amém? Curva a sua fronte ante Deus. Olivianas, por favor. Sabe de uma coisa? Todos os seus problemas têm uma solução. Os meus, os seus, têm uma solução. É o Espírito Santo habitando na sua igreja. É o Espírito Santo habitando no templo de Deus, que sou eu e é você. O Espírito Santo precisa de mim. Alguém um dia me perguntou: pastor, mas Deus precisa do meu corpo, da minha carne? Por que eu tenho que ser santo? Por que eu tenho que andar direito? Por que é isso? Por que é aquilo? Porque aqui é o templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo não pode passar vexame, não pode passar vergonha. Ele tem que ser abençoado. Mas Deus pode perdoar? Claro que pode. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estou mal, como é que vai ser? Tudo pode. Porque o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Amém? Esse é o caminho de Deus para a nossa vida. Você está disposto a seguir aos... Nós estávamos estudando essa matéria, esse material. Eu tive que parar muitas vezes. Parece que eu estava vendo o Espírito Santo saindo, indo embora. Vamos procurar o Espírito Santo. Daqui uns dias nós vamos chegar a esse ponto. Nós vamos ter grandes igrejas sem o Espírito Santo. Mas você vai ter igrejinhas pequenininhas, desse tamanho, como as igrejas que eu vi lá na Rússia. A gente tem que descer uma escada subterrânea, a porta bate lá fora, pá, quando você passa. O frio lá fora, 30 graus abaixo de zero. Mas o povo está lá, orando, buscando a Deus. O poder de Deus ali é o dia inteiro. O culto começa às 10, termina às 6, 5, 6 da tarde, porque o Espírito Santo de Deus está ali. Mas ali você encontra a igreja de Deus de verdade, onde os crentes saem para o batismo. Vamos fazer o batismo? Então, 1h da madrugada, em algum lugar escondido, porque os crentes têm que sair escondido.
Um sai às 8, outro sai às 9, outro sai às 10, outro sai às 10h30 e vão encontrar lá no meio do gelo a 30 graus negativos, o vento forte batendo, e fazem um buraco assim no gelo. O pastor entra, a pessoa entra, batiza e sai, aleluia. Aqui precisa pôr água quente. Vamos seguir ao Espírito Santo. Vamos seguir a Jesus. Vamos seguir a Jesus. Vamos seguir ao Espírito Santo. A quem é que você vai seguir? O que é que você vai seguir? Onde vamos? Para onde vamos? Quem somos? Vamos ouvir os irmãos bolivianos. Eu te seguirei.
Anderson, eu te seguirei. Ou esse entra. Espírito, eu irei. Ó Santo Espírito, eu te seguirei. Por onde tu vais, ó Santo Espírito, irei. Eu te seguirei. Eu te seguirei.
necessidade. Jesus Cristo nos levanta da morte. A Bíblia diz, infelizmente, Deus o reerguê-lo outra vez. É de Deus colocá-lo de pé outra vez. Então, em nome de Jesus, fique de pé pelo poder de Deus. Levante-se, levante o seu ânimo, a sua fé e a sua coragem, e receba a bênção do Espírito Santo para a sua vida. O homem fazer a prosperidade que o Espírito Santo, pela obediência à sua palavra, pelo compromisso com Deus, Ele nos dá essa prosperidade. Senhor, em nome de Jesus, ore comigo. Senhor Jesus, eu preciso de dinheiro na minha casa, eu preciso de recursos para cumprir os meus compromissos, eu preciso de emprego, eu preciso da tua ajuda. Por isso eu te peço aqui nesta manhã, Senhor, dá-me a tua provisão, dá-me a tua provisão, aqui à beira deste altar, aqui dentro desta casa, onde tu habitas, provisão, e dá-me a alegria, a alegria, a alegria, a alegria da tua salvação, em face de todas as situações. Não importam as situações, importa a bênção de Deus na minha vida. Que o Espírito Santo, fala comigo forte, que o Espírito Santo de Deus, agora, na minha vida, me fortaleça, me alegre o coração, me encha de esperança e me dê tudo o que eu preciso, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Dá um abraço no seu irmão que está perto de você, a sua irmã, a outra irmã. Que Deus abençoe você, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Podem sentar, por favor.
Tua majestade está dentro. Vontade de dançar aqui hoje, minha gente. Oh, glória a Deus. Ou então de deitar aqui nesse púlpito e ficar. Com verdade e justiça me conquistou. Verdade e justiça. Convencido pelo Espírito e pela palavra. Lá no pão, no vinho. Não falhará, seu amor não falhará. Diferente hoje. Verdade, justiça, paz. Sabe? Então aproveita. Pule, salte dentro destas águas do Espírito Santo. Lance a sua vida. O teu amor se ofereceu pra morrer em meu lugar. Meu amor, mesmo sem eu merecer. Eu sei que desce e por Filho Jesus para o conhecer e viver o teu amor se ofereceu pra morrer em meu lugar, meu amor, mesmo sem eu merecer. Eu sei que desce o teu Filho Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Está na nossa vida e que nunca sai. Amém? Naquele dia o Espírito Santo foi embora. Agora ele não vai mais. Agora ele permanece para sempre. Na vida de cada cristão. Quando você esse pão receber desse vinho aqui. Amém? Podem ir, por favor. Está dentro de mim, pra sempre eu vou ver, pra sempre eu vou ver, com verdade e justiça me conquistou, com sua graça me quebrantou, convencido pelo Espírito e pela
erga bem alto. Agradeça a Deus por todas estas bênçãos que Ele nos concede, pelo Espírito renovador, pelo Espírito Santo presente, pelo Espírito Santo consolador. Amém? Como precisamos das consolações do Espírito Santo. São muito grandes as lutas humanas e a gente não vê soluções, mas há um consolador que é o Espírito Santo. Ele é nosso amigo, ele está ao nosso lado, ele nos abençoa, ele nos fortalece. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, comamos do pão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agradecemos a Deus pelo sangue derramado, pela esperança que temos, pela certeza da tua bênção e pelas consolações presentes do teu Espírito. E agora e para sempre, em nome do Pai. Minha vida como Deus, um trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, teu jardim, Senhor, em teu jardim particular. Rega-me, Deus, com tua unção. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas, Senhor. Dá-me tuas asas pra te alcançar os lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas, meu Senhor. Dá-me tuas asas pra te alcançar os lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado, Deus, acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim tu habitas, Senhor. Solta a voz e cante e declare: dá-me tuas asas, meu Senhor. Dá-me tuas asas pra te alcançar os lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, Senhor. Mas mesmo assim tu habitas, Senhor. Dá-me tuas asas, Senhor. Dá-me tuas asas pra te alcançar
amém, amém. Vamos agora passar os nossos dízimos, as nossas ofertas. Vamos contribuir para a obra de Deus. Que o Senhor nos abençoe, continue multiplicando, dando-nos a alegria de contribuir para a obra de Deus. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, com alegria para a glória de Deus. Amém. Muito bem, podemos trazer nossos dízimos e ofertas. Glória a Deus, amém. Próxima sexta-feira, vamos ter a nossa vigília começando às 8h30 da noite. Não perca. Quarta, também reunião da Igreja Viva. Aleluia. Vamos encerrando aqui o nosso culto. Não deixe de fazer logo a sua inscrição para o Semana Santa. Dia 16, terceiro domingo de abril, às 18 horas. Amém? Feche seus olhos nessa manhã. Agradeça a Deus. Pai querido, nós queremos te louvar, Senhor, por esta manhã. Deus amado, pela palavra do Senhor que veio de encontro às nossas necessidades, ó Deus. Que veio de encontro às necessidades da tua igreja. Desta igreja, ó Deus, que tem vivido um momento difícil, em que precisamos, ó Deus, da tua glória, carecemos da tua presença, do Espírito Santo nos convencendo, nos fortalecendo. Muito obrigado, ó Deus, por esse culto, pela comunhão, ó Deus, no teu Espírito, vidas.
para sempre, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Erga suas mãos para os céus. E agora que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Dê um abraço, seu irmão, antes de sair daqui, em nome de Jesus. Tudo se faz no seu olhar.